Quando um novo Papa assume, ele deve esquecer seu nome e desistir de descansar. Pelo menos durante os primeiros meses, onde lhes são revelados os segredos que o Vaticano esconde, e só ele pode saber. Prestem atenção. O Papa Leão estava há 4 dias no cargo e, claro, dormir tinha sido impossível. E menos ainda naquela noite, porque ele sabia muito bem que às 5h55 em ponto, quisesse ou não, ele deveria descer até as catacumbas do Vaticano para se reunir com o imortal. Com o caçador que capturou para a igreja as criaturas que estão presas na prisão do terceiro subsolo. Leão estava realmente incomodado porque apenas algumas horas atrás lhe revelaram que cada novo Papa é obrigado a conhecer Judas Iscariote, o protetor e caçador de monstros do Vaticano. E isso não é tudo. Não, porque não se trata de uma simples reunião, de um aperto de mão e pronto, nada disso. O padre Rucaco, o carcereiro-chefe do Vaticano, deixou isso bem claro quando disse: "Passarei para buscá-lo às 5h55. Nem antes nem depois, porque sem exceção todo novo Papa é obrigado a realizar a Santa Prima Cachia, a primeira caçada do papado, junto com Judas." Além disso, de vez em quando Leão saía da cama, se olhava no espelho e dizia: "Tudo isso é um absurdo, uma brincadeira. Como Judas, o traidor, ainda está vivo?" Vocês têm que entender que Leão estava à beira do colapso. Como cardeal, as coisas eram mais simples. Se a Bíblia diz que Judas se enforcou, ele se enforcou. E ponto final. Mas agora lhe haviam informado que não só o Iscariotes jamais traiu Jesus, como também o Messias lhe proibiu de morrer para que sempre ajudasse e protegesse a igreja. Que o Vaticano tinha os evangelhos completos e que sabiam com certeza que Judas era o melhor amigo de Jesus e que foi o único que se sacrificou completamente por ele. Então, querendo ou não, eu tinha que conhecê-lo, como fez cada novo Papa. Leão ainda achava que essa bobagem era uma brincadeira. Ainda mais quando Rucaku, antes de se despedir na noite anterior, tinha lhe dito: "Só vamos rezar para que Judas tenha voltado." A missão era recapturar os 2 nahuales que fugiram da nossa prisão. Ah, nosso amado Judas Iscariotes, o caçador de monstros do Vaticano. O que faríamos sem ele? 5h55. Batendo na porta, Rucaco entra. Ele olha preocupado e diz: "Más notícias? Sua Santidade, nosso herói Judas ainda não voltou." Os nahuales partiram para o México. Eles estão sendo perseguidos. Leão riu e respondeu: "Perfeito. Se esquecermos essa besteira da prima caixa, não sei o que, eu posso me concentrar no que tenho que fazer." Mas Rucáculo interrompeu esclarecendo: "Não, Sua Santidade. São péssimas notícias, porque o senhor terá que fazer sua Santa Prima Caixa com o ajudante. E lamento dizer que não é a mesma coisa. Pelo menos não foi para alguns pobres antecessores seus que tiveram o azar de sair para caçar com ele. Prepare-se, porque vamos descer para que o senhor conheça o outro imortal, Sua Santidade, o ajudante, o plano B. Queira ou não, devemos ir agora mesmo às catacumbas para visitar Lázaro, o ressuscitado por Jesus." O Papa Leão ficou de queixo caído e perguntou: "Do que você está falando?" "Ei, não entendo nenhum michipe. Fala claro, não exagera." Rucaco, com cara séria, respondeu:
Se Sua Santidade usar esse dialeto peruano, quem não entende sou eu. Peço desculpas e explico melhor. Todo novo papa, sem exceção, deve sair para caçar. Com Judas sempre foi assim e é magnífico, por quê? Ele sempre faz todo o trabalho, Sua Santidade. Mas se o Iscariotes não estiver, a sagrada primeira caçada deve ser realizada do mesmo jeito. Assim está escrito. É assim que um papa entende que ser o líder espiritual de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não é sua única tarefa. É nossa responsabilidade proteger o mundo de todas essas criaturas infernais que ainda continuam à solta. Por isso deve ir com Lázaro agora mesmo. E bem, você vai ver. Más notícias. Tomara que a criatura que vocês caçarão hoje seja das mais fáceis. Já sabe, uma daquelas fadas dos dentes irritantes ou alguma múmia que mal consiga se mexer direito. Vamos por aqui, Sua Santidade. Precisamos descer 66 degraus e 6 patamares e chegaremos às catacumbas. Querem saber tudo? Querem conhecer a dura realidade do Vaticano em detalhes? Claro que estão dispostos. E você sabe muito bem que não vou te decepcionar porque eu sou o documentalista. Isso é... As catacumbas secretas do Vaticano, o Papa Leão. Visita Lázaro. Como vocês já sabem, meu informante nos assuntos do Vaticano é o Padre Íngaro. Um sacerdote que atualmente está em amizade com a Igreja Católica, mas que, em sua juventude, chegou a ser o assistente pessoal do Papa João Paulo II. Então ele conhece cada canto e cada pessoa importante de lá. Preste atenção, porque, de acordo com seus contatos, foi assim que os fatos aconteceram. Rucaco foi direto ao armário grande, onde o Papa guarda suas roupas. Aquele que, na verdade, é apenas uma grande chave mestra que controla passagens secretas. Ele abriu a segunda gaveta, depois a quinta e depois a terceira, finalmente apoiou a mão novamente na quinta gaveta e a fechou com força. E então eles ouviram o barulho de engrenagens e trancas deslizando aos pés da cama. O chão se abriu e apareceu a escada oculta. O sacerdote acendeu uma antiga lanterna e disse: Santo Padre, é hora. E juntos começaram a descer. No fim das escadas havia uma pequena porta de ferro. Eles passaram agachados e encontraram um corredor grande, iluminado pela metade, revelando 2 poltronas grandes e um móvel extraordinário de carvalho com mais de 80 armas de diferentes épocas e regiões. O padre Rucáculo abriu, olhou solenemente para o Papa e disse: Deve escolher uma, Sua Santidade, como está escrito. Leão riu com vontade, balançou a cabeça de um lado para o outro e perguntou com ironia: Me avise se encontrar alguma forma de isso ficar ainda mais estranho. Mas ele disse a verdade. Se isso sobre Lázaro for verdade, bom, pelo menos vou conhecer alguém que realmente foi amigo de Jesus. E dizendo isso, pegou entre todas as magníficas armas uma funda simples e antiga de pastor, feita de couro e fibras vegetais trançadas. Rucaco disse: Excelente escolha, Sua Santidade. Com essa funda, Davi derrotou o Nefilim. Golias tem o estranho poder de nunca errar. É uma grande vantagem nos livros secretos, onde devemos anotar o que acontece. Nas Santas Primas Caixas, consta que só o Papa Pio, terceiro do ano de 1503, a usou. Que coincidência! Ele também teve que ir caçar com Lázaro pobre. Eles enfrentaram um vampiro antigo. Pio tinha boa pontaria e o Nosferatu levou uma pedrada terrível na cabeça. E nada, claro, o vampiro nem se mexeu e só riu na cara deles. Claro que Lázaro apareceu e derrotou ele, mas já era tarde. O antigo já tinha mordido a perna do Papa e, você sabe, alguns meses depois, Pio III morreu.
Não, completamente, claro. Ainda o temos na cela. 200, um sedento de sangue. Leão percebeu que ele falava sério e largou a funda de Davi. Ele pegou uma espada curta com a inscrição hebraica Shimon Keifa. O sacerdote ficou satisfeito e disse: a espada de Simão Pedro, nosso primeiro papa da igreja. Com essa espada, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote ao prenderem Jesus. E também a usou para atravessar o coração do tigre do Sinai, um animal monstruoso que era usado para perseguir os primeiros cristãos. A espada encandece quando o mal se aproxima. Mas e sua santidade? Essa seria uma boa escolha se fosse caçar com Judas, mas como vai com Lázaro, eu recomendaria uma metralhadora. Ou o pequeno canhão ali embaixo. Pertenceu ao navio do corsário Jean Lafitte e foi abençoado por... Mas o Papa Leão fez um sinal de silêncio, beijou a espada de São Pedro e... amarrou-a na cintura, dizendo: olha, Rucaco, minha agenda está cheia. Caso não saiba, é assim, então chame Lázaro. E vamos acabar de uma vez com essa besteira de protocolos, caçadas e rituais estranhos. Mas o sacerdote, mostrando-se ofendido, disse: assim está escrito, sua santidade. E lamento informar que Lázaro não sobe aqui. Nós devemos usar o velho elevador. E bem, como eu disse, péssimas notícias, porque vamos atravessar as outras catacumbas. Já sabe, as secretas. E vamos, é melhor você ver por si mesmo. Rucaco girou um crucifixo à esquerda e abriu uma porta. Atrás havia um antigo elevador com contrapesos, feito inteiramente de ferro fundido, com ornamentos delicados. O sacerdote convidou o Papa a entrar, dizendo: depois do Senhor, sua santidade. Os maçons que construíram isso eram do pior tipo. Usaram anões, sim, aqueles anões gananciosos das minas. Trouxeram eles para cavar bem fundo, os centenas de túneis. Prometeram ouro, mas os maçons não cumpriram. Então segure-se firme, porque, bem, quando eles foram embora, estavam bravos e deixaram algumas armadilhas. E... quando estavam lá, o sacerdote girou a alavanca e eles começaram a descer. No primeiro nível das catacumbas, eles viram caixões finos de reis e santos católicos. No segundo, terceiro e quarto, havia milhares de esqueletos com armaduras e flechas cravadas. Rucaco disse: a Batalha das Catacumbas. Sabe como é? Alguém leu: o Gaia Tulakimi, o Picatrix, sem querer e acordou os mortos. Ainda não sabemos quem foi o idiota que fez isso. E finalmente chegaram ao quinto nível das catacumbas, onde o elevador parou. Um enorme corredor que parecia deserto. O sacerdote levou um dedo à boca, indicando ao Papa que ele deveria ficar em absoluto silêncio, e com a lanterna iluminou as paredes. Leão estremeceu ao ver que havia criaturas assustadoras grudadas nas paredes. Rucacu sussurrou: shh, sua santidade, porcos. Os anões os deixaram para impedir que alguém passe. Malditos e gananciosos mineiros trouxeram essas criaturas enfeitiçadas do interior das montanhas para que acordem e devorem. Todo aquele que fizer barulho ao passar, mas eles não acordam imediatamente, nada disso. Imagine que os anões precisavam de tempo para fugir quando os deixaram aqui como armadilha. Então eles os conjuraram para que voltassem à vida com um certo atraso. Ainda não sabemos quanto tempo temos para fugir. Ninguém nunca foi tolo o suficiente para perturbar o sono eterno deles. E levando o lampião ao rosto, Rucácula implorou pelo amor de Cristo: nem pense em fazer o menor barulho e ande pelo meio, porque como todos os orcos, bem, o Senhor já sabe, eles adoram carne de padre, sua santidade. Leon e Rucacu caminharam lenta e silenciosamente, um pé na frente do outro e o mais longe possível das paredes. Mas no meio do caminho, o Papa sentiu uma vontade terrível de espirrar e, por mais que tentasse tapar o nariz, não conseguiu evitar. A lanterna de Rucacu iluminou o orc que estava mais próximo.
Nada se movia, exceto eles que tremiam como chihuahuas, nervosos. O Papa, percebendo que o sacerdote o olhava de soslaio, disse: "Por acaso alguém não tem direito de pegar um resfriado?" "Fique tranquilo, Rukaku, é como você disse. Eles não acordam imediatamente e quando alguém espirrar, seja educado e diga saúde." Finalmente passaram por uma porta de madeira e abriram outra de cobre. E lá, naquela grande sala, encontraram Lázaro dormindo. Leão o examinou com o olhar. Ele estava em uma poltrona de tecido fino. Era um homem coberto de cicatrizes antigas. Aparentava uns 40 anos de idade, mas era muito musculoso e tinha uma barba longa. Rukákula explicou. Quando Jesus o ressuscitou, ele já estava morto há 4 dias. E como diz a Bíblia em Hebreus 9:27. E assim como está estabelecido que os homens morram uma só vez, e depois disso, o juízo. Bem, sua santidade, ele morreu uma vez e não pode morrer de novo. Então aqui está. Léo não sabia se ria ou chorava, mas levantando uma mão na direção do imortal, olhou para Rukáku e disse com um tom travesso: "Sempre quis dizer isso." E com voz de trovão gritou: "Lázaro, levante-se e venha para fora." O adormecido deu um pulo, demorando apenas um instante para perceber onde estava e soltou uma gargalhada. Ele se aproximou do Papa apertando sua mão e disse em perfeito espanhol: "É a 3ª vez que me fazem a mesma brincadeira. Espero que viva mais que os anteriores." "O que os papas têm a ver com a história de Lázaro? Venha para fora." "Que todos me acordam assim." "Prazer em conhecê-lo. Sua santidade, como deve saber, o caçador de monstros titular está em missão." "Devemos agir assim. Sua santa prima nos pega." "Agora, escute. Há 3 regras e você deve segui-las à risca. Número 1, apenas. Eu sou imortal, então me deixe ir na frente. Não quero fracassar de novo. 2, se eu disser corra, você corre o mais rápido que puder. 3. A criatura que devemos enfrentar é a número 1 do caderno de Judas para esta região, sem exceção." E deixe-me ver, aqui está. E quando abriu o livro, o rosto dele ficou pálido. Olhou para Leão, olhou para Rukáku, voltou a olhar para as páginas e, com um gesto de tristeza, disse: "Meu Deus, meu Jesus. Parece que temos um Leviatã. Pelo menos diz aqui que ainda é filhote. Está sendo criado por um coven de bruxas às margens do lago de Álvano. Aqui diz que já acabou a comida sagrada. Não temos tempo a perder. Vamos pelo túnel sul." Leon interrompeu e falou: "É uma brincadeira, né?" Ele está se referindo a Leviatã, aquele do Antigo Testamento, o monstro marinho, gigantesco, temível e indomável, símbolo do caos primordial com quem Deus brincava. Lázaro abriu o armário, pegou arco e flecha e respondeu: "Ao mesmo. Só que este aqui é um filhote. Diz que vem sendo alimentado há 150 anos. Não se preocupe, eles não crescem tanto em tão pouco tempo." Judas também escreveu algo que não entendi, sobre não ler não sei o quê. Não se preocupe, levo o meu arco. E as pontas dessas flechas foram feitas por Ulisses em Ítaca, grande sábio antigo. Embora acreditasse em Poseidon, Zeus e todo aquele grupo de deuses menores, as pontas dessas flechas são capazes de atravessar qualquer coisa. Por aqui para o túnel sul." Lázaro escolheu uma das 4 portas, e à frente deles havia um pequeno carrinho de minas sobre trilhos, forjados em ferro igual ao do elevador. Os anões haviam feito túneis quilométricos por baixo de toda a Itália para extrair o ouro que nunca lhes deram. Os 3 se acomodaram e Rukáku foi o encarregado de baixar a manivela para que o carrinho começasse a se mover em alta velocidade por aquele túnel escuro e estreito.
No caminho, Leão aproveitou para perguntar a Lázaro como era Jesus, como eles tinham se tornado amigos. E, claro, como era estar morto. Lázaro respondeu preocupado. Há séculos não ficava com uma prima, Cátia. Estou nervoso, aviso que não sou o melhor nisso. Eu me lembro do pobre Papa Urbano VII. Era simples, Judas não estava e juntos expulsamos uma praga de gafanhotos e mosquitos. Ele só precisava evitar ser picado. Pobre Urbano faleceu de malária uma semana depois. Mas conversar um pouco me distrai. Vocês, papais curiosos, sempre me fazem as mesmas perguntas. Muito bem, escutem. Jesus era alto, forte. Seu ofício de carpinteiro lhe deu ombros largos e antebraços fortes. Minhas irmãs suspiravam por ele, mas Jesus só tinha olhos para sua missão e para Maria Madalena. Às vezes rezávamos juntos. Eu era mais velho que ele, no entanto, sempre foi mestre em tudo. Simplesmente era fascinante. E Jesus, ao contrário dos outros, sempre fazia o que dizia e tratava os outros com carinho e compaixão. Nunca duvidei que ele fosse o Messias. Só de vê-lo beber água, ele te mostrava como se deve viver, aproveitando cada gota, cada presente de Deus, cada momento. Quando adoeci, minhas irmãs o chamaram, mas ele não chegou a tempo. Como sabem, está na Bíblia que ele ficou mais alguns dias pregando longe. Quando fechei os olhos, dando meu último suspiro, imediatamente chegaram 3 anjos que me disseram que eu deveria ir com eles. Mas, na verdade, eram demônios que vinham buscar minha alma para irritar Jesus. O arcanjo Miguel chegou, nos afastou e disse para eu ficar ao lado dele, por ordem do Messias. Senti paz, amor e alegria ao ser conduzido aos céus. E esses 4 dias passaram em segundos até que ouvi a voz. E essas palavras, aquelas que ainda me fazem estremecer, não importa onde eu esteja. Aquelas belas palavras: Lázaro, levante-se e saia. Seria impossível não obedecer de verdade. E eu ressuscitei. Tiraram minhas mortalhas e eu me reencontrei com aqueles que me amavam. Assim será para todos que acreditarem nele, menos para mim, que sou imortal desde então. E o mais importante sobre Jesus, aquilo que você jamais encontrará nos livros é... Espera, já chegamos, vamos descer aqui. Os 3 subiram por uma escada estreita, e depois de abrir uma escotilha, todos saíram à beira do lago. Em seguida, a espada curta que Leão carregava começou a esquentar até que se acendeu em fogo vivo. Mas o cabo não queimava o Papa. Na verdade, fazia-o lembrar o cabo de sua raquete de tênis. Rucacu apontou para o lado e viu que, entre as embarcações abandonadas, havia um antigo altar negro, coberto por um teto improvisado feito com barcos quebrados. Lázaro examinou e disse: Vejam, as bruxas escreveram uma oração para o diabo. Elas entalharam isso na madeira. Esses símbolos querem dizer: sou a última de Laquelarre. Quando me devorarem, não haverá mais nenhuma. Até que outra pessoa leia esta mensagem. Então o Leviatã despertará para se alimentar novamente. Ok, estamos com problemas. E... Batendo a cabeça, lamentou dizendo: Peço desculpas. Desde o caso do Gayatul Hakimi, parece que não aprendi nada. Não se deve ler todos os símbolos de uma vez. Budas me disse isso 10 vezes, mas eu não aprendo. Rucaco apontou para uma base de madeira com uma estrela Wicca e explicou: O Coven foi criado para que as bruxas servissem de alimento para o monstro. Assim, isso podia crescer mais rápido. Deve estar dormindo no fundo, esperando que algum tolo leia os símbolos para voltar a se alimentar. Lázaro! Gritou. Não me olhem assim! Não sou o caçador de monstros do Vaticano, apenas o assistente! Preparem-se, acho que está vindo. As águas do lago começaram a se agitar, e Leão, apontando para o centro, disse surpreso: E isso aí é só um filhotinho? Rucaco se escondeu atrás de um barco e disse: Vou ficar por aqui vigiando enquanto vocês cuidam disso. Aquela coisa parecia que nunca terminava de sair da água.
Só a cabeça e o pescoço dele mediam mais de 30 metros, e as escamas eram tão grossas quanto escudos romanos. A besta cravou os olhos no Papa e, à distância, seu nariz soltava uma fumaça branca e densa, e da sua boca caía lava fervendo. Lentamente, ela se submergiu novamente, nadando diretamente em direção a eles. Lázaro disse: "Não tema, Jesus é nosso aliado, Deus está conosco e essas flechas atravessam tudo. Fique atrás de mim, lembre-se de que só eu sou imortal." Mas o Leviatã saiu do lago tão rápido que não deu tempo dele terminar a frase e engoliu Lázaro com arco e tudo. O Papa correu junto com Rucaco e se jogou no chão com a espada curta na mão. O sacerdote o repreendeu. "Eu te disse que era melhor o canhão do navio, que estava sob a bênção de Davi, mas não, teve que escolher a espadinha de Pedro." A enorme cabeça de Leviatã apareceu sobre eles sem vê-los, procurando. E Leão, com coragem invejável, pegou a espada como uma raquete de tênis e pulou para dar uma cortada. Ele fez um corte profundo na besta que, dando um grito assustador, recuou e afundou novamente no lago, transbordando. De felicidade, o Papa disse: "Eu consegui, Rucaco. Sou um verdadeiro caçador de monstros. Eu venci, sabia que tantas horas de tênis iam servir para alguma coisa." Mas o sacerdote, apontando por cima do ombro do leão, balbuciou: "Sua Santidade, acho que o Leviatã está bravo." E ao se virar, viu que uma enorme bola de fogo saía da boca do monstro. E os dois tiveram que rolar para o lado para não serem torrados. Leão rezou pedindo ajuda a Deus, e ao abrir os olhos viu a medalha de Rucaco. Uma do Sagrado Coração, onde Jesus com uma mão mostra o peito e com a outra está levantada. Então ele soube. Os passos desse enorme Leviatã podiam ser sentidos. Ele deixou a água e está vindo em direção a eles. O Papa fica de frente para ele, sereno e tranquilo. Aquela coisa o olha, surpresa. Ele tem as patas de um crocodilo, o corpo de uma serpente e as garras e a cabeça de um dragão infernal. Rucaco grita: "O que está fazendo? Se esconda, ou em breve teremos outro conclave, vamos!" Mas Leão levantou a mão e gritou: "Pelo poder de Deus, eu te digo, Lázaro, levante-se e saia para fora." O Leviatã soltou fumaça pelo nariz, abriu a boca como um vulcão prestes a explodir. Mas, pouco antes de queimar Leão, os olhos do monstro se fecharam e ele começou a convulsionar. Enquanto a barriga se abria completamente, as tripas em chamas saíram e de dentro, com uma flecha em cada mão, emergiu Lázaro gritando: "Eu disse, Sua Santidade, sempre obedeço a esse chamado. E essas flechas atravessam tudo." O corpo do grande monstro abatido virou cinzas, que o vento jogou de volta ao lago. Os três se abraçaram e Lázaro falou: "Foi assim que fizemos. Sua Santa Prima Gacha está finalizada. Agora devemos voltar." O Papa estava tão feliz que foi ele mesmo quem operou a manivela do carro de mineração durante todo o caminho de volta, no qual cantaram louvores a Deus e riram como se fossem marinheiros bêbados que haviam vencido um Leviatã. Leão e Rucaco se despediram de Lázaro, que depois de lhes dar um abraço afetuoso, logo se acomodou novamente na poltrona e adormeceu imediatamente. Mas antes lhes disse: "Nada de barulho no corredor dos orcos." Os anões os enfeitiçaram porque queriam tempo para escapar tranquilos, sem que pulassem em cima deles ao menor ruído, como onças do inferno. Mas Rucaco interrompeu, dizendo que já sabiam, fechou a porta e entraram no corredor escuro. O sacerdote carregava o lampião e o Papa o seguia atrás. E quando estavam pela metade, só então, ouviram uma voz atrás deles, uma sinistra que dizia: "Saúde. Qual dos dois expirou primeiro? Quem nos despertou da morte?"
e... Ao se virarem, viram os orcs deixando os muros para persegui-los com suas garras estendidas. As feras eram rápidas, mas eles correram como lebres apavoradas para alcançar o elevador de saída. Eles puxaram a alavanca sem olhar para trás e respiraram aliviados ao perceber que aquelas coisas não podiam sair do enorme corredor para persegui-los. No quarto do Papa, Leão se recuperou e olhou para Rukaku. Ele não estava nada feliz porque quase teve um infarto de tanto susto. Então, com olhos fulminantes, ele disse: Eu aviso que não quero voltar a vê-lo por muito tempo, Rukaku. Se houver outro desses segredos, deixe escrito por aí e eu leio quando tiver tempo. Mas Rukaku fez o sinal da cruz e respondeu: Receio que isso não seja possível. Sua Santidade, porque veja, todo novo Papa, queira ou não, tem que conhecer os segredos. E bem, em alguns dias virei buscá-lo para levá-lo à maldita do Vaticano, Sua Santidade, sem exceção. Lá o senhor deve conhecer aquele que caminha atrás das paredes, ver o antigo que habita sob as 3 cruzes, porque lá temos Iti. Ao ouvir seu nome, o Papa segurou a cabeça com as 2 mãos e respondeu: Acho que nem nós, nem Lázaro ou Judas, com esse canhão, seríamos rivais dignos contra alguém assim. Como conseguimos prendê-lo? A resposta de Rukaku foi ainda mais desoladora. Mas essa é outra história. Eu sou documentarista. Isso foi. O Papa. Leão visita Lázaro.